Olá, boa noite. Uma notícia entrevista hoje o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o economista Rui Costa. Ele governou a Bahia por 2 mandatos. Foi deputado federal, secretário estadual na Bahia e vereador em Salvador. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, um prazer enorme estar aqui para bater esse papo. Eu que agradeço a entrevista do senhor. Estamos aqui no Palácio do Planalto, primeira entrevista da temporada de 2024 com o senhor. Ministro, o chefe da Casa Civil tem um papel de coordenar os demais ministros, ele é um maestro do governo. O senhor trabalhou no ano passado com o orçamento elaborado ainda na gestão do Bolsonaro. Teve a PEC da transição, que é a proposta de emenda constitucional, que viabilizou recursos, inclusive para fechar as contas públicas. Esse ano, 2024, o senhor terá o seu orçamento, o senhor lançou o novo PAC. Mas eu gostaria, ministro, para efeito de memória histórica, que o senhor dissesse para a gente como que o senhor encontrou a Casa Civil e qual foi a principal tarefa no ano passado. Olha, Ken, deixa eu lhe dizer, eu, como você disse, fui governador 8 anos no estado da Bahia. E nesses últimos 4 anos em que fui governador, a sensação que nós tínhamos, os governadores em geral, era de um completo afastamento do governo federal e uma ausência de política pública, seja de educação, de saúde, de infraestrutura. Mas ao sentar na cadeira de ministro da Casa Civil, o susto foi ainda maior, pelo completo abandono das políticas públicas, abandono da gestão pública, não tinha, as ferramentas de gestão foram todas abandonadas. Encontramos todos os programas, sejam sociais, econômicos, de estímulo à indústria, tudo abandonado. E só para exemplificar, nós encontramos 3.600 obras da educação paralisadas, 4.200 obras da saúde paralisadas, do Minha Casa Minha Vida, 180 mil unidades paralisadas. E o pior é que algumas delas chegaram a ter 90%, 95% de execução e os conjuntos habitacionais foram abandonados, alguns foram depedrados, mas nós retomamos desde o ano passado essas obras e colocamos de pé 75 programas, com leis, medidas provisórias, decretos, portarias, reestruturando e trazendo de volta a gestão pública. E uma gestão pública, dessa vez, dialogando e fortalecendo o pacto federativo com estados e municípios, independente da filiação partidária do prefeito ou do governador. Então, a tarefa foi gigantesca e agora que os programas estão de pé, o ano de 2024, a tarefa é rodar esses programas e já iniciamos o ano inaugurando unidades do Minha Casa Minha Vida. O presidente agora também fará uma agenda em São Paulo, já assinando parcerias com o Estado de São Paulo, por exemplo, o túnel Guarujá Santos, já assinou o contrato de financiamento que está no PAC do trem de São Paulo até Campinas, trem de média velocidade, ampliação do metrô de São Paulo, vai no Rio também várias obras de Instituto Federal, de Universidade, de infraestrutura, em seguida Minas, ou seja, agora... São 3 governadores de oposição, o senhor está citando o Tarcísio em São Paulo, o Cláudio Castro no Rio e o Zé em Minas, porque até havia aí uma notícia de um conflito sobre obras em São Paulo. Isso está resolvido, o Tarcísio fez uma reunião com o senhor, com o presidente, haverá parceria. Inclusive, nós havíamos já no final do ano, ele participou aqui de uma solenidade, onde o Estado de São Paulo foi o Estado que recebeu o maior volume de empréstimos, só naquele ato foram 10 bilhões de reais de assinatura. Como eu disse aqui, é o trem de alta velocidade de Campinas, de média velocidade de Campinas a São Paulo, a ampliação do metrô e agora, sexta-feira, o túnel Santos Guarujá e com as obras complementares de viária. Então, além de todas as outras obras que nós construímos, e agora é botar a máquina para rodar, cuidando de gente, cuidando das pessoas e fortalecendo essa relação com estados e municípios. Ministro, o senhor falou aí da gestão pública, a gente viu no governo passado se vender a ideia de que fundir fazenda, planejamento, previdência social era uma boa coisa de gestão pública, que ele economizava dinheiro. A gente viu que o IBAMA e outros setores perderam funcionários do governo, até lançando um concurso novo para reequipar e contratar mais funcionários. Por que essa fusão de ministérios é uma ilusão do ponto de vista da economia do gasto, ministro? Não, para eles era fácil fazer fusão de ministérios porque nada funcionava. Então, como não tinha capilaridade, não tinha gestão, não tinha obra para monitorar,
Eu desafio qual foi a obra relevante ou significativa que em qualquer estado brasileiro foi lançada nos últimos 4 anos. Um estado, uma obra relevante. Que eu me lembre, até a rede social divulgou bastante, tem uma ponte de madeira lá no norte, uma pinguela de madeira que foi inaugurada ou projetada naquele período. Fora isso, o que foi feito foi, infelizmente, paralisar todas as obras. Acho que o tamanho do estado e o número de estruturas tem que ser aquela absolutamente necessária para cuidar da população, cuidar dos projetos, fazer acontecer. Nem pode ser maior e nem pode ser menor do que o necessário. É preciso dimensionar o tamanho certo do estado para atender as necessidades da população. No ano passado, vocês lançaram uma modalidade no novo PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, ele é basicamente um programa de investimento em infraestruturas, mas tem também investimentos na saúde, em área social. Tem o PAC Seleções, que você seleciona os projetos prioritários de estados e municípios. Quando, ministro? Qual que é a data em que esse corte vai estar feito e qual montante haverá para essa modalidade do PAC? Nós lançamos o PAC, que na primeira etapa são 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses valores já estão rodando e agora é o chamado PAC Seleções. O primeiro nós dialogamos com os 27 governadores para montar esses valores e essas obras. Agora nós abrimos o edital para os municípios se creditarem e os estados apresentarem projetos na área de educação, de saúde, de mobilidade urbana. Exatamente. Antes foi organizar o que estava parado e agora coisa nova, é isso? Não, lá também foi coisa nova também. Mas foi dialogado com os estados e os projetos que o governo federal tinha. Agora foi ouvir dos municípios e dos estados o projeto deles. Que eles querem. E dentro de linhas que nós definimos. Por exemplo, na área da educação, nós ofertamos um número de creches, um número de escolas tempo integral. Na saúde, policlínicas para garantir ressonância, tomografia, exames para a população. Unidades de saúde, unidades oncológicas, maternidades, postos de saúde. Então, os municípios podiam se inscrever em várias modalidades, assim como também na área de mobilidade urbana, metrô, VLT, corredor de BRT, área de saneamento, macrodrenagem para impedir alagamentos, Sim. como que a gente presencia em muitas cidades brasileiras, obras de encosta para evitar que o morro desabe sobre a casa das pessoas e tenham vítimas fatais, enfim, são muitas ações e nós já estamos, junto com os ministérios, finalizando a análise e agora nós estamos definindo, junto à agenda do presidente, para no mês de fevereiro o presidente fará um anúncio da seleção, ou seja, anunciar os municípios e os projetos que foram selecionados para esses municípios brasileiros. Tem mais ou menos um valor, um montante para isso? Olha, ao todo, nós estamos falando de 120 bilhões de reais e nós dividimos em 2 etapas, em torno de 60 bilhões agora, nessa etapa, para atender os atuais prefeitos, e 60 bilhões ano que vem, porque nós teremos eleição de novos prefeitos esse ano e nós não quisemos queimar todo o recurso apenas com as prioridades dessa gestão municipal. Então, vamos fazer a metade do valor agora e com um novo prefeito, ou o prefeito se reeleger ano que vem, faremos a nova seleção, totalizando, portanto, 120 bilhões de reais. Tem uma coisa que o presidente Lula fala sempre, que é o fim das filas no SUS, Sistema Único de Saúde, que a gente viu como foi fundamental na pandemia, a importância de fortalecer o SUS. Tem um aspecto do PAC voltado exatamente para isso. Como que anda, ministro, essas especialidades e esse fim da fila? Como que isso está caminhando no governo? Olha, eu diria que em saúde, o que é fundamental é que você garanta o atendimento no momento adequado. A programação, até quem tem saúde particular faz uma programação, vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um exame, você programa daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, a programação, a fila do atendimento, ela faz parte do planejamento de saúde, mesmo na rede privada. Sim. Mas o que não pode acontecer
é as pessoas precisarem de exames com urgência, precisarem de uma cirurgia com urgência e não ter. Esse que é o grave problema. E para isso, como eu disse, estamos estruturando um programa de especialidades. As cidades que têm serviços, até privados ou de fundações, para ofertar, nós estamos estimulando que estados e municípios, com apoio do governo federal, contrate esses serviços. Nos lugares que não têm oferta desse serviço, nós vamos construir o que nós batizamos de policlínicas regionais. Sim. Vários estados, aí, exemplo da Bahia, do Ceará, Goiás e outros estados, montaram essas estruturas, um prédio específico, para instalar lá a ressonância, a tomografia, a cintilografia, o exame do coração, o rastreamento de câncer, enfim, todos os exames, e as pessoas se programam e fazem seus exames. E a escala de prioridade é definida, evidente, pelos médicos que vão definir aqueles pacientes que precisam mais rapidamente ter seu exame e aquele que eventualmente é um exame de rotina daquele que já tem uma suspeita mais concreta. E junto com isso, já foi lançado ano passado um programa de aceleração das cirurgias eletivas. Sim. Ou seja, são pessoas que já fizeram o seu exame, já tem um indicativo da cirurgia e só não era feita pela fila, que era grande. Então, nós aportamos extra orçamentário o ano passado 600 milhões de reais para municípios e estados, exclusivamente com essa finalidade de acelerar as filas, que a gente batizou mutirão de cirurgias, e ultrapassamos a meta colocada e nós disponibilizamos recursos adicionais para aqueles estados e municípios que acelerarem. O programa continua esse ano e, portanto, nós vamos fechar o ciclo. Atenção básica, exames e, em seguida, a intervenção cirúrgica quando ela se fizer necessária. Queria falar de política industrial, da nova política industrial. O governo Lula lançou, no finalzinho de janeiro, na semana passada, uma proposta de investimento de 300 bilhões em financiamento até 2026. É importante reindustrializar o Brasil. A gente viu lá na Bahia, por exemplo, a Ford saiu, a BYD assumiu a planta, ou seja, você tem empregos que geram salários maiores, a industrialização é importante. No entanto, tem críticos da política de reindustrialização que dizem que ela é protecionista, que ela não combate os gargalos e que acaba sendo uma eleição dos melhores amigos do governo, como foi no passado. Isso distorceria os objetivos da política industrial. Como é que o senhor responde a essa crítica de que é importante ter uma política industrial? Olha, eu acho que para a gente saber se nós estamos no caminho certo ou não, eu sou sempre da tese que a gente não deve inventar a roda. Então, vamos olhar o que acontece no mundo inteiro. Os países mais desenvolvidos, os países de maior produção industrial, de maior geração de empregos, os países mais competitivos quando se fala de equipamentos, de máquinas, de emprego industrial, de produção de conhecimento, de pesquisa, tecnologia. Vamos olhar o que esses países fazem. Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, China, Japão, Estados Unidos. Esses países têm uma política de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento industrial nos seus países? Sim. Todos têm, né? Esses países têm um apoio de fundos soberanos ou de agências de desenvolvimento nacionais para seus produtos? Sim. A Inglaterra, por exemplo, tem um grande fundo que oferece, inclusive, 5 bilhões para o Brasil. Outros países, tem o Banco Alemão, Banco da China, que oferecem, se você comprar, aí cada país tem um parâmetro. Se você contratar um projeto e comprar 20% dos produtos na Inglaterra, você tem acesso a financiamento diferenciado. Se você comprar um produto, uma tomografia, uma ressonância, uma cintilografia de uma fábrica alemã, você tem um financiamento a tal condições. Ou seja, todos os países do mundo desenvolvido fazem isso. Exportação de serviços e empregos, né? E muitas vezes eu vejo, às vezes, ser tratado na imprensa assim, o Brasil está financiando a construção de uma obra em tal país. O BNDES está mandando dinheiro para um outro país, essa crítica é comum.
Ou seja, o que nós estamos financiando é a produção no país de máquinas, de equipamentos, de engenharia, de conhecimento, de tecnologia. O mundo inteiro faz isso. O que isso não pode ter é a descaracterização de tratar como pessoas físicas, ou identificando CNPJs ou CPFs. Isso. Mas se você define uma estratégia pública, debatida, estabelecida em lei, com regras muito claras, centradas, e no nosso caso, o plano que foi lançado, primeiro, na sustentabilidade ambiental, na geração de emprego, na modernização de empresas, no uso de energias renováveis, de produtos com agregação tecnológica, obrigando que tenha desenvolvimento tecnológico, industrial e pesquisa no Brasil. Você está dizendo quais são os parâmetros, seu. Então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, nessa política industrial para o setor automotivo, por exemplo, não tem nada de proteção. Ou seja, é você exigir que tenha modernização, tenha pesquisa e desenvolvimento, tenha a eletrificação dos nossos carros aqui no Brasil, ou produção de carros híbridos, ou seja, você faz exigências de desenvolvimento tecnológico, de modernização dos produtos para acessar esses benefícios. Então, isso não tem nada a ver com o que eventualmente foi feito no passado, de você proteger o que é velho, arcaico e ultrapassado, ou garantindo margens extras para as indústrias. A indústria, por exemplo, automotiva brasileira, nunca esteve tão exposta como está hoje, sim, com a entrada, inclusive, de novos players, novos fabricantes. Sim. Você citou a BYD, mas tem outra empresa chinesa se instalando também em São Paulo. E todo mundo, de uma vez só, nós temos hoje 7 fábricas no Brasil com investimento. A Stellantis, em Pernambuco, está fazendo investimento de quase 8 bilhões para modernizar suas plantas, para continuar tendo acesso a benefícios. A BYD, a Volkswagen, o presidente está indo a sexta-feira em São Paulo para um anúncio de 7 bilhões de investimento, a Renault anunciou investimento, a Toyota quase 10 bilhões de investimento. Então, no mesmo momento, praticamente todas as montadoras que estão no país estão anunciando fortes investimentos, muito expressivos, da ordem de 5, 7, 10 bilhões de reais, para modernizar, trazer tecnologia. Ou seja, o que nós estamos fazendo é estimulando, dando condições para modernização, geração de emprego e produção de conhecimento. O BNDES aumentou o financiamento para a média e pequena empresa. A gente vê que a grande empresa, ela consegue exportar e ela lida melhor nessa competição global. Medidas específicas, ministro, que o governo está tomando para ajudar a pequena e a média empresa? Como você disse, o BNDES, acertadamente, e na esteira do BNDES, nós estamos estimulando que o Banco do Brasil, o Caixa e os bancos regionais, como o Banco do Nordeste, façam a mesma coisa. Acessem fontes de recursos internacionais, que têm juros muito mais baixos, só que tem sempre o problema da variação cambial da moeda. E esse problema é resolvido quando você empresta um exportador. Já que ele tem seu produto exportado, ele está exportando na moeda estrangeira e, portanto... Queria um seguro, uma espécie de seguro para aquela exportação. Ele tem a garantia com o seu contrato de venda do empréstimo. Então, ele foge de eventual desequilíbrio cambial. E está sendo elaborado também um fundo para eventual compensação da diferença cambial, para dar acesso a condições mais favoráveis de financiamento àquelas empresas que não têm exportação, portanto não tem dólar, nem contrato em dólar para calçar esse financiamento. Então esse fundo garantidor seria uma espécie de estímulo para que empresas médias e pequenas e empresas nacionais que não são exportadoras possam acessar um crédito. Uma espécie de aval. Uma espécie de aval e com isso, repito, investir em uma indústria mais moderna, uma indústria que economiza energia, que gera emprego, produz conhecimento e vai tornar o Brasil mais competitivo. Quanto mais competitivo o Brasil e as nossas empresas forem, mais geração de empresas vai ter. Por quê? Porque o mundo inteiro vai poder comprar produto brasileiro, que eventualmente, se tem um produto ultrapassado tecnologicamente, nós não conseguimos vender mundo afora. Ministro, uma outra coisa que eu queria falar com o senhor é o papel da Petrobras. A gente viu no governo passado, do Bolsonaro, a venda de refinarias, inclusive uma na Bahia, e tem uma avaliação de que o preço teria ficado abaixo do que aquela refinaria valia a pena.
O presidente Lula retomou, vocês retomaram o investimento da Petrobras em refinarias. O principal caso é Abreu e Lima, uma obra que foi interrompida em 2015 pela Lava Jato, né? E está se retomando esse projeto agora. Por que é importante, ministro, retomar a construção de refinarias e a Petrobras fazer esse investimento? Olha, essa é outra coisa que, de novo, nós temos que olhar para o mundo e ver como o mundo está fazendo. Todos os países de maior poder econômico e que garantem uma qualidade de vida melhor para o seu povo, eles buscam ter a segurança energética do seu país. E a segurança energética significa você produzir a energia suficiente que você precisa para o país funcionar, para o consumidor. Não faz sentido nenhum, absolutamente não faz sentido. O Brasil está entre os maiores produtores de petróleo do mundo, tem uma reserva gigantesca como nós temos. Aí exporta óleo cru. Exporta óleo cru. E compra refinado. Então você não gera emprego aqui e você fica exposto à variação, muitas vezes, especulativa de preço que os produtores internacionais fazem. Você tem poucos produtores, eles combinam o preço. Quando acham que o preço está baixo, eles sobem. Quando, eventualmente, tem condição alternativa, eles variam. Então, por que expor o consumidor, o trabalhador, o caminhoneiro que precisa rodar o seu caminhão, aquele que trabalha com a Kombi ou com o caminhãozinho para comprar hortifruto, tomate, a cebola, o inhame, o aipim, a comida que as pessoas comem para botar no supermercado, na feira? Para que aumentar o preço desse trabalhador? Ele vai transferir para o preço do produto e o consumidor vai pagar o produto mais caro. Claro, se está gastando mais para transportar esses alimentos, o consumidor vai pagar mais caro. Então, por que impor um custo mais caro a esse trabalhador e ao povo, se nós podemos produzir aqui no Brasil? Ou seja, e ter um preço que o presidente Lula chama de preço abrasileirado, ou seja, com os preços nacionais, e não ficando exposto ao mercado internacional, além do que, é evidente, você tem uma refinaria aqui, está gerando tecnologia, está gerando conhecimento, desenvolvimento tecnológico e está gerando emprego aqui. Então, a retomada da fábrica, da usina da refinaria de Pernambuco é algo extraordinário e que avança para o Brasil caminhar para a autonomia da produção de diesel, mas também a Petrobras voltou a investir fortemente em parcerias com centros de pesquisa e, eventualmente, com outras empresas privadas, na produção do biodiesel, que nós temos uma vantagem competitiva grande e, ao mesmo tempo que vamos continuar explorando petróleo, nós queremos desenvolver fortemente energias alternativas através do biodiesel, que também tem um reflexo grande no emprego, no campo, na agricultura. Ministro, tem um debate que eu acho importante levar para o senhor, que é sobre a meta fiscal de 2024. O que está definido por hora é que é uma déficit zero. O ministro Fernando Haddad insiste nisso. No Congresso, uma parte dos parlamentares diz que será difícil atingir o déficit zero. O próprio presidente Lula deu uma entrevista no ano passado, avaliando, olha, vamos tentar, mas pode ser difícil. E tem um debate sobre mudar a meta para 0,5. A gente sabe que o ministro da Casa Civil, ele organiza os projetos que ele quer entregar. Normalmente há um conflito com a Fazenda, que está no cofre. A gente assiste isso em todos os governos. O senhor acha que essa meta de 2024, ela tem que mudar para 0,5 ou o governo vai fincar o pé na meta zero? Ok, antes de responder a sua pergunta, eu faço questão de frisar, de novo, retomando, eu governei a Bahia 8 anos. A Bahia, quando eu entrei, era a 22ª receita per capita do Brasil. Entre os 27 estados, a Bahia ficava em 22º lugar, quando se tratava de arrecadação, de receita per capita, ou seja, proporcional à população. Eu saí e deixei em 16º lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um estado que é a 4ª população, mas arrecada muito pouco. E nós fizemos aquilo que eu defendo que aconteça no governo federal. Um equilíbrio fiscal forte, mas uma combinação com investimento forte, que o investimento é que faz melhorar a vida das pessoas, gera emprego, gera atividade econômica. Então, as duas coisas não são opostas, não são antagônicas. Muitas vezes, e eu diria que a maioria dos artigos
dos textos que a gente vê na mídia, trata como se fossem duas coisas em oposição. Se você quer fazer investimento, você defende a gastança, defende que não tem equilíbrio fiscal. Nada disso. Se o investimento for bem feito, ele vai gerar mais Por arrecadação. isso eu chamo o testemunho, de novo, das contas públicas do Estado da Bahia. Se você pegar as contas públicas de 2017, eu era governador, a 2022, que foi o último ano que eu governei, você vai ver uma curva fortemente declinante do endividamento do Estado da Bahia e das condições fiscais. Nós conseguimos, através do controle da qualidade do gasto público, economizar 9 bilhões de custeio na minha gestão. Ou seja, mais do que discutir volume absoluto do gasto, é fundamental e essencial discutir a qualidade do gasto. Porque independente se você está gastando dentro da meta ou não, você pode estar dentro da meta e a qualidade ser péssima. Sim, tem que gastar bem. E aquilo não se transformar em benefício para a população. Por isso, acho que a meta não pode ser um dogma. Acho que ela tem que expressar o nosso compromisso com o equilíbrio fiscal. Ou seja, que a curva seja endividamento, seja declinante. Então, nós saímos de 2,2, que foi o índice de 2023, e metade do endividamento desse 2,2 foi dívida de Bolsonaro, a exemplo de 90 bilhões de precatório que ele não pagou, a exemplo do calote que ele deu nos estados do ICMS. Então, o presidente Lula decidiu pagar essas dívidas em 2022 e eu diria começar o jogo do zero agora em 2024. Mas o que interessa para o mercado nacional, para o mundo, é a sinalização objetiva que nós estamos reduzindo o déficit. Esse é o Mas ponto. não precisa necessariamente, por dogmatismo, a gente fixar em um determinado índice. Se vai manter, se vai alterar, isso é em função da sinalização da arrecadação. E eu diria que ninguém nesse planeta poderá dizer que é um governo gastador se em vez de 0 for 0,1, se for 0,2, se for 0,3. Porque nós estamos saindo de 2,2 ou da irresponsabilidade completa, que foi o governo passado, que estourou todas as regras, criando falsos programas, falsos financiamentos, dando financiamento para táxi a pessoas que não tinham nem carteira de habilitação, dando financiamento para determinados segmentos que as pessoas nem atuavam no segmento, um descontrole total. Então, o que interessa, ao fim e ao cabo, é você ter a demonstração explícita, clara, que você está com compromisso fiscal e com curva declinante ano a ano de eventual desequilíbrio. Isso que interessa é esse compromisso com a responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, garantindo os investimentos necessários a atender à urgente carência do povo. O povo precisa de maternidade. Nós voltamos, por exemplo, a ter crescimento da mortalidade infantil, a ter crescimento da mortalidade de mães na hora do parto. Isso é inadmissível. Sim. Então, é urgente a volta de investimento em maternidade, em casas de parto. A população, a demografia brasileira mudou. A sociedade brasileira envelheceu. Isso. Você diminuiu o número de jovens, aumentou o número de pessoas adultas ou pessoas idosas. Então, o perfil da assistência à saúde mudou. A necessidade de assistência mudou. Então, você vai dizer o seguinte para a população, você vai continuar sem exame, sem ressonância, vai continuar sem sua tomografia, vai continuar sem cirurgia, sem atendimento médico. O povo não entende isso. Então, por causa de dogmatismo de 0,1, isso não muda nada. O que eu ouvi até de um investidor estrangeiro recentemente, ele estranhando esse falso debate, ele disse, eu não entendo às vezes nada do Brasil. Vocês estão saindo de 2,2 para praticamente zero, independente se vai ser 0, 0,1, 0,3, 0,4, para nós não interessa isso. O que interessa é a sinalização que um governo está dando de compromisso do equilíbrio fiscal. Muitos economistas dizem que o importante seria perseguir o meta zero até 2026 e não rapidamente. Só tem simpatia por essa tese? Eu acho que a velocidade, de novo, acho que não tem que ter dogmatismo. A velocidade depende do conjunto de medidas de arrecadação. Já tivemos a reforma tributária, agora precisamos fazer a reforma da renda. Como a economia reage?
Se o Banco Central, por exemplo, tivesse reduzido a taxa de juros mais rapidamente, nós teríamos uma reação da economia mais rápida, uma arrecadação maior e, portanto, mais facilidade de alcançar a meta zero. Com o comportamento que o Banco Central teve em 23, em protelar exageradamente a taxa de juros muito alta, você retardou a retomada da economia e, por consequência, diminui a arrecadação de estados e municípios e do governo federal. Ministro, vou pedir licença para o senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o ministro Rui Costa. Olá, a notícia está de volta com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, passar um pouco para outros temas. A gente viu, ao longo dos últimos dias, a revelação de uma investigação da Polícia Federal, mostrando que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, foi utilizada pelo Bolsonaro e familiares para investigar adversários políticos. O governo tomou uma série de medidas, mudando integrantes da cúpula da ABIN, manteve o diretor da agência, que tem uma relação com o presidente Lula, mas mudou os quadros, porque houve suspeita de vazamento. Qual que é a gravidade de, numa democracia, um governo usar uma agência de inteligência para espionar adversários, ministro? Ok, deixa eu dizer, antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu acho que é importante fixar para quem nos acompanha. Qualquer democracia do mundo, o que garante a solidez de uma democracia são os pilares, assim como de um prédio ou de uma casa, é a fundação da casa, ou de um prédio são os pilares, é o quanto bem estruturados são esses pilares. E numa democracia, os pilares são as instituições de uma nação. E, portanto, as instituições não podem estar a serviço de um partido político ou de ideologias ou de governos que passam ao longo do tempo. Uma nação, qualquer nação democrática do mundo, já foi governada por partido de esquerda, de centro ou de direita. Já aconteceu isso na história da humanidade. O que não pode é você corroer as bases de funcionamento das instituições. E, infelizmente, foi o que foi feito fortemente nos últimos 4 anos. Nós presenciamos instituições seculares sendo corroídas nos seus valores, pessoas com a carreira de 30 anos, de 40 anos de carreira, se envolvendo em transporte de joias para a família do presidente, contrabando de joias, vendendo joias no exterior. Esse exemplo da ABIN, de pessoas até de carreira se envolvendo em vazamento de informação, comprando sistema para monitorar familiares, pessoas, enfim. Isso tudo é a quebra de padrões republicanos que colocam de pé qualquer democracia do mundo. Então, o que nós estamos, desde que o presidente assumiu, num esforço enorme de recolocar as coisas nos seus lugares, de redefinir, fortalecer para cada instituição dessa o valor e a importância de uma instituição. A Polícia Federal tem o seu valor institucional. A Agência Brasileira de Informação, a ABIN, tem seu valor institucional. O Ministério Público tem o seu valor institucional. A Justiça tem o seu valor e a sua importância na democracia. Cada instituição dessa contribui com o seu perfil para o fortalecimento da democracia. Na medida em que se permitiu usar essas instituições para perseguir pessoas, para proteger, para bisbilhotar, invadir sistemas, distribuir fake news, você corrói qualquer base democrática. E por isso, em alguns lugares, a identificação dos desvios é mais rápida. Por exemplo, nós tivemos um problema no GSI aqui. Isso. O GSI é composto 100% de policiais do Exército Brasileiro, por exemplo, das Forças Armadas. Então você chega simplesmente e diz, olha, esses policiais todos voltam para servir no Exército e me dá aqui 100% de policiais novos, coronéis, soldados. Tenentes, soldados, todos novos, que não estavam aqui. Pronto, você trocou 100% e a vida segue. Mas instituição que tem concurso público, que é exclusiva para aquela função, como é o caso da ABIN, você não consegue chegar para todo mundo e dizer, olha, está 100%
desligada, vamos botar 100% novo. Não é assim que funciona. Você vai tendo que, muitas vezes, conviver com essa dor, eu diria, que é descobrindo que as instituições falharam e permitiram serem impregnadas, contaminadas pelo ódio, pela perseguição. E eu tenho reunido, inclusive reuni essa semana com a nova direção da ABIN e todos os diretores de departamento, pedindo a eles que se esforce e que transforme a cada descoberta do processo de investigação que deve acontecer, para que quem cometeu erro, quem usou ilegalmente ferramentas ou a instituição, responda pelos seus atos. Mas que a gente, ao invés de ficar chorando o leite derramado da instituição, aproveite cada caso que foi ou eventualmente... Seja, fazer um pente fino, uma varredura, é isso? Não só... Averiguar a extensão do que aconteceu? Isso já está sendo feito, mas não só ficar na constatação. É preciso, como dizem os orientais, toda crise, nós temos que encarar as crises como uma oportunidade para um novo patamar. Então, eu pedi a todos os diretores, gerentes da ABIN que aproveitem essa crise como uma oportunidade de tapar os furos institucionais de procedimentos, de protocolos, de sistemas tecnológicos que permitiram esses erros e essas falhas e esse comportamento, porque nós não podemos ficar dependendo institucionalmente da boa vontade de Chico ou de Francisco. Nós temos que ter ferramentas tecnológicas, ferramentas de controle e protocolos que, por si só, garantam segurança institucional. Então, eu pedi, identifique cada falha que for sendo revelada e não vamos ficar chorando sobre elas, vamos aproveitá-las como oportunidade para corrigir os sistemas de informática, os sistemas de senha, de proteção, os protocolos de procedimentos, para que a gente saia mais forte, que a instituição saia mais forte desses problemas. Esse sistema que foi comprado, que permite essa investigação da localização de possíveis alvos, de possíveis investigados, como é que vocês vão tratar isso? Esse sistema, haverá um reforço da autorização para o uso desse tipo de sistema, ministro? Como é que está isso? Na verdade, ele não será usado, até porque ele é um sistema que é uma espécie de aluguel, é como se fosse um aluguel, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. Então, ele não é um produto que você tem que ficar permanentemente com ele. Você já cortou ou vai cortar? Não, já está cortado. Já está cortado. Desde quando? Não, ele já não estava em uso. Quando nós entramos, já não estava em uso. E, portanto, eu digo protocolos para que outras vezes não se repitam. Não se repita casos desse tipo. Tem que ter roteiros e obrigações a cumprir que impeçam uma pessoa ou duas individualmente de fazer essas manobras. A instituição tem que se proteger. E, portanto, a ABIN tem um papel institucional muito importante. Por exemplo, nós vimos atentados em escola o ano passado. Então, se você consegue rastrear pessoas que estão difundindo mensagens do mal, pessoas que estão querendo atacar comunidades, atacar escolas, através de um rastreamento, tudo legal, institucional, de redes de mensagem, de comportamento, e consegue prever isso e antecipar e evitar que isso aconteça, e avisar a Polícia Federal, avisar a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós estamos identificando movimentações estranhas, trocas de mensagens em redes sociais estranhas que podem sinalizar isso, para que quem cabe em uma investigação específica faça. Então, tem um papel institucional enorme. Isso pediu agora, então, para que fosse feito? Que isso seja, eu diria, dentro do que é o escopo da ABIN, aperfeiçoado para que ela ganhe relevância no cenário nacional. Isso é uma coisa importante, ministro, que um debate importante que acontece é esse da regulamentação das redes sociais. A gente viu no ano passado, o PL das fake news acabou engavetado por uma aliança das grandes companhias, das big techs, né, com os setores mais conservadores. Como que o governo Lula pretende fazer esse tema avançar? Eu sei que é um assunto do Congresso, mas o peso do governo é fundamental. Tem uma eleição municipal esse ano, a gente está vendo inteligência artificial criando peças falsas, ou seja, uma nova fase de fake news. Como é que vocês pretendem enfrentar esse desafio, levando em conta que a gente tem um ano eleitoral, ministro? Olha, eu diria que esse é um desafio da humanidade, não é só do Brasil.
a humanidade está se deparando com esse problema, esse aparelhinho, esse novo membro do corpo humano, como muitos chamam, né? Muita gente chama o celular como um novo membro. Nós temos o braço, a perna, tronco, a cabeça, e diz que o celular é o novo membro. Ninguém consegue andar sem ele mais, né? Se a pessoa deixa o celular em algum lugar, fica desorientado, tem que voltar para pegar o celular. Mas essa ferramenta, que foi pensada e nos ajuda em muitas coisas, mas ela tem sido utilizada no planeta inteiro para o mal. Nós aumentamos depressão de crianças e adolescentes. Jogos que muitas vezes, empresas de jogos que às vezes têm o mesmo número de engenheiros de tecnologia, tem o número de psicólogos e psiquiatras, para esses jogos gerarem dependência dessas crianças e desses adolescentes por esses jogos. Onde em muitas redes sociais tudo parece ser feliz e alegre, não existe tristeza, não existe sofrimento, a vida real necessariamente não acontece na rede social. E as pessoas muitas vezes olham para a sua vida e dizem, mas a minha vida não é tão sorridente como está na rede social. E começa a ficar um processo de depressão no mundo inteiro, além de golpes... corrói a democracia, né? Corroem a democracia e golpes, inclusive financeiros, contra crianças, entendeu? Pedofilia, enfim. Agentes do mal atuam nisso, então isso precisa ser regulado. Mas pela dimensão e pela complexidade, até pela atuação econômica das grandes corporações que ganham muito dinheiro com isso. E eu concordo com ministros do Supremo que diz, o crime que é crime na vida real também precisa ser na internet. Isso. Eu digo sempre, se alguém postar um outdoor de pedofilia, virará um escândalo e todo mundo vai arrancar aquele outdoor imediatamente. Agora, na mídia pode. Quantas plataformas aí sustentam vídeos de pedofilia, grupos de pedofilia, grupos que defendem atentados contra escolas? Então isso não pode acontecer. Mas pela complexidade do tema, eu sou da tese sempre que muitas vezes, se você quer avançar num tema muito complexo, minha mãe dizia assim, se o tema é difícil, é melhor você comer o mingau pelas beiradas. Se você botar a colher no meio, vai queimar a língua e você não vai conseguir tomar o mingau. Mas se você for pelas beiradas, você vai tomar o mingau inteiro. Então, eu acho que esse é um tema complexo que não dá para resolver todos os problemas de uma vez. Essa é a minha tese. É melhor fixar naquilo que é essencial nesse momento e que a gente eventualmente consiga correlações de força no Congresso, para a gente pelo menos dar 1, 2, 3, 5 passos adiante e no outro momento a gente continuar avançando. Ministro, o tempo encerrou, mas tem uma pergunta que eu acho importante fazer para o senhor, que é sobre a eventual reeleição do presidente Lula. O Haddad deu uma entrevista recente dizendo, olha, o candidato em 2026 vai ser o presidente Lula, mas o PT tem que pensar no pós-Lula, quem vai ser o candidato em 2030. O senhor apoia a reeleição do presidente? Acha que ele tem que ser candidato? Como é que o senhor vê esse debate dentro do PT? Olha, eu acho que absolutamente o presidente pode e deve ser candidato à reeleição. E sobre pós-Lula, do candidato 2030, eu acho que é muito prematuro esse debate. O que eu acho, sim, que é presente para o PT e até para outros partidos, é que possamos discutir a renovação e a formação de novos quadros políticos, de novos quadros técnicos. Eu acho que o que está havendo é um grande hiato, principalmente no PT, nos partidos de esquerda, entre uma geração que se formou aí, alguns que vieram lá do enfrentamento ao regime militar, outros surgiram com um novo sindicalismo no início, final da década de 70 e década de 80. Mas esse ciclo está entrando numa fase de amadurecimento. É preciso iniciar um ciclo de formação de uma nova geração, de pessoas que sejam prefeitos, que sejam deputados. Acho que é preciso que muitos partidos repensem o método. Eu não gosto do método que se ficou de financiamento de campanha, inclusive adotado pelo meu partido, onde você financia quem tem mandato. A verba praticamente fica restrita a quem já tem mandatos. Como é que você vai fazer a renovação
de quadros técnicos, de quadro político de uma nação. Se você só oferece financiamento, é quem já tem o mandato. Então você eterniza pessoas, não faz a renovação política que deve ser feita, não areja a casa política do parlamento, do executivo, e você fica fazendo a perpetuação de pessoas que às vezes têm 5, 10, 15 mandatos de parlamentares, e chega a hora que é preciso incentivar pessoas novas a entrarem. Então eu acho que, eu diria, a tarefa de hoje, não é de amanhã, é formar novos quadros, é incentivar e repensar qual é a forma que nós temos de estimular pessoas a entrarem na política. Porque o que eu presenciei e presencio é que, às vezes, as pessoas melhores, as pessoas mais bem intencionadas, são as que menos desejam estar na política, que acham que o ambiente político não é adequado. E muitas vezes, pelo período recente até que o Brasil passou, eu diria, disso que nós estávamos falando, das instituições serem contaminadas, houve um processo de perseguição a quem estava na política. Aí muita gente está de fora e diz, eu vou entrar nisso aí, eu tenho minha vida organizada, eu sou profissional de carreira, ou eu sou trabalhador, ou eu tenho a minha empresa, tudo organizado, minha vida organizada com minha família, eu vou me meter nisso para ser perseguido por um promotor de justiça, ou por um delegado, ou por pessoas que querem ficar perseguindo as pessoas. Eu não quero entrar nisso, não. É o que eu chamo de síndrome da caneta. Nós vivemos um período que ninguém quer assinar nada, porque todo mundo está morrendo de medo e com isso você trava a gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. E por isso eu acho que a gente precisa dar uma virada urgente para a formação de quadros técnicos, de quadros políticos. Isso eu acho que é para hoje e não é para amanhã. Ministro, agradeço muito a entrevista do senhor. Que quero agradecer a oportunidade. Boa noite, viu? Boa sorte no trabalho do senhor. Obrigado. Valeu mesmo. Pessoal, a notícia fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite.